Oi, gente! Estamos iniciando mais um Você na Moda. Hoje eu vou contar um pouquinho da história de um acessório que a gente usa todos os dias e que é mega prático. Algum palpite? Sim, é o brinco! O brinco é uma das mais antigas formas de modificação do corpo. Ele tem referências artísticas e culturais. Quando a gente compra um par de brincos ou dá de presente para alguém, a gente nem imagina que tem toda uma história por trás de como esse acessório foi inventado. Os primeiros indícios de brinco foram usados por homens, em evidências arqueológicas da antiga Pérsia, e tem imagens esculpidas de soldados do Império Persa nas paredes dos palácios. O brinco mais antigo encontrado e documentado pertenceu a um rei. Ele era o rei do Sumério, que governava a cidade-estado onde hoje é o atual Iraque. Já na Bíblia também há uma citação de Êxodo que fala dos brincos. Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mos. Isso há cerca de 1500 anos antes de Cristo. Há relatos que as primeiras funções dos brincos eram espantar os maus espíritos malignos. Naquela época, acreditava-se que os espíritos entravam nos corpos pelos orifícios, e foi aí que surgiu o acessório. Já entre os marinheiros, usar um brinco significava que ele já tinha dado a volta ao mundo, ou pelo menos ter passado já pelo Equador. Uma vez, os brincos não eram tão liberados como hoje. Na Ásia e no Oriente Médio, eles só eram usados pela nobreza, para indicar a posição social. Já no Egito, as egípcias adoravam fazer os retratos dos seus gatos, e sempre eles eram representados com brincos de argolas. No final dos anos 60, a perfuração das orelhas pelo movimento hippie e pelo movimento dos gays virou muito comum, até mesmo em forma de protesto. Nessa época, os adolescentes se encontravam em festas para furar a orelha um do outro. Vocês acreditam? Isso era super comum. Tem até filmes que retratam isso. Que loucura, né? Quantas histórias de brincos. Mas tenho certeza que quando você colocar o seu, você vai lembrar de tudo isso. Depois da gente falar tanto de brinco, você sabe qual é o brinco ideal para o seu formato de rosto? Para o rosto oval. Esse tipo de rosto é suave e delicado. Os modelos com largura maior, redondos ou ovais são perfeitos para esses perfis. Rosto redondo. Peças longas, finas e com pouco volume são boas opções. Rosto quadrado. Brincos de tamanho médio, oval e argolas ficam muito bem nesse tipo de rosto. Rosto retangular. Os brincos que se encaixam perfeitamente nesse formato de rosto são aqueles pequenos, mas que chamam a atenção. Aposte nos finos e bem brilhantes. Rosto triangular invertido. Brincos menores que fiquem bem próximos ao queixo. Por exemplo, um ponto de luz ou mais coloridos e brilhantes são perfeitos. Ficamos agora com o quadro Verdejando. Olá, Bruna! Olá, produção! Olá, pessoal de casa que está nos assistindo. No quadro Verdejando de hoje, vocês não vão acreditar aonde o Sr. Hibisco está. Eu estou simplesmente no maior cactário da América Latina. Vocês têm noção do que é o maior cactário? São 1.200 espécies comercializadas, é espaço que não acaba mais. E detalhe, pessoal, fica aqui próximo de Caxias do Sul, na cidade de Imigrante. Vale muito a pena você tirar um dia com a sua família ou num grupo de excursão e virem conhecer esse espaço maravilhoso. Tem espécies de cactos e suculentas que só existem aqui no Cactário Host. Então, pessoal, se ligue nesse roteiro, vale muito a pena, fica a apenas 1 hora de Caxias do Sul. Se programem para passar o dia inteiro, porque é tanta planta, é tanto cactus, é tanta suculenta, que vocês vão precisar de no mínimo um meio-dia para conhecer esse espaço. E depois já aproveite para fazer um tour aqui pela cidade de Imigrante. Então, no quadro de hoje eu vou mostrar só um pedaço, porque senão eu iria ocupar o programa inteiro para poder mostrar 50% do espaço de tão grande e tão maravilhoso
maravilhoso que é. Venham, pessoal, vocês não vão se arrepender. E os preços, então, nem se fala. São preços simbólicos, preços para revenda. Então, se você é lojista, dono de floricultura, tem um espaço, vale a pena vir até aqui, comprar em quantidade para revender. E se você é colecionador, então nem se fala. Muitas espécies aqui do Cactário Host só existem aqui. Então vale muito a pena, fica o convite e me acompanhe nesse vídeo. Bom, pessoal, eu estou aqui com a Cristiele, que é colaboradora do Cactário Host. Cristiele, eu gostaria de te agradecer imensamente pela oportunidade, pedir desculpas que eu cheguei de surpresa, sem autorização. Vocês foram muito queridos, receptivos. Vai ficar uma matéria linda, com certeza. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria que tu contasse pra gente como que nasceu o Cactário Host. Contar pra gente um pouquinho do histórico desse lugar maravilhoso. Bom dia a todos. Meu nome é Cristiele, como ele falou aqui, sou colaboradora do Cactário Host. Eu trabalho aqui então como caixa, eu atendo grupos e eu faço essa parte mais do atendimento. E a história do Cactário, ela começou cerca de 60 anos já, que ela está na família, que na verdade ela começou com o pai do Ingo Horst, que é o senhor Leopoldo, né? Ele começou com isso como um hobby, que ele foi pegando plantas com o tio dele e eles foram ampliando esse negócio, até que a mãe dele disse que ele poderia fazer isso como o próprio negócio, que ele poderia ampliar isso, ver se teria comércio desse tipo de planta. Foi aí então que ele procurou um pastor que trabalhava, que vivia aqui na época. E daí esse pastor falou com ele que ele veria com pessoas de fora, no caso da Alemanha, dessas partes ali, se eles poderiam ajudar ele com essa parte. Daí ele mandou cartas na época para aquelas pessoas e eles acabaram respondendo para ele. E ele começou a ter o contato, começou a mandar plantas daqui da região para lá. Quando eles notaram que seriam plantas realmente que não tinham naquele local, eles começaram a se interessar bastante, começaram a financiar viagens para eles começaram a fazer trocas de plantas. E como o seu Leopoldo não tinha muito conhecimento na época, não existia esse tipo de comércio aqui, eles começaram a mandar para ele livros, para ele começar a ter o conhecimento. Foi bem bacana assim naquela época, porque naquela época, como você sabe, aqui era uma cidade muito menor e ninguém imaginava que desse local sairia algum local que é hoje o Cactário Host, né? Então é bem interessante. E depois disso, o seu Leopoldo foi passando então para o senhor Ingo Horst, que é o filho dele. Ele perguntou para os filhos deles quem teria interesse de continuar com esse negócio, porque ele viu que teria futuro. Como já tinha no exterior, ele viu que poderia ter aqui também esse tipo de comércio. Então o senhor Ingo demonstrou interesse nessa parte e ele foi continuando. Então, alguns anos atrás, já faz bastante tempo, o senhor Leopoldo acabou falecendo e o seu Ingo continuou com um negócio que foi ampliando para cá. Eles tinham um negócio na rua de baixo, que era ter 2 ou 3 estufas, que a gente mantém até hoje como matrizeiros, e depois ele veio para cá e começou a ampliar muito mais. Então aqui a gente já tem cerca de 40 anos essa parte, que é dividida hoje em a parte da coleção, é a parte do sortimento. As plantas que a gente começa aqui, elas começam no menor pote, que seria o pote 7. E essas plantas que estão nesse mini pote, elas já têm cerca de 2 anos, para você ver que o cactus é uma coisa que demora muito tempo para se desenvolver. Então, há uns 5 anos atrás, o cactário começou a ser ampliado muito mais aqui. Ele não tinha uma segunda parte que tem pra lá e ele começou a ser muito maior. Até hoje o Ingo tem até uma estufinha ali na parte de baixo que tem só plantas que ele tem como matrizeiros para ele, né? Que lá são as plantas fecundadas, que são as plantas que são um pouco maiores. Elas não estão para comércio, mas são os nossos matrizeiros aqui. Muito legal. E uma pergunta. Eu vi que vocês recebem grupos e tu é responsável pela recepção desses grupos, correto? Que grupos que vocês atendem aqui em maioria? Em maioria são grupos da região, claro que eles ligam para nós, entram em contato. Hoje a gente faz parte do boteiro que é aqui da cidade, que é o Boteiro Delícias da Colônia. Aí a gente faz a recepção desses grupos e muitas vezes aparecem até grupos do exterior. Como vocês tempos veio um grupo
da Alemanha aqui para conhecer a gente. Aí a gente faz esses tempos também um grupo aqui do Uruguai, bem bacana assim, a gente faz esses atendimentos. Nossa, que legal! E Cristiane, se eu quiser vir com a minha família para conhecer o cactário, qual é o horário de atendimento de vocês? O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e da 1 até às 18 horas. E no sábado, então, é das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas. Ok, Cristiane, muito obrigado. E pessoal, fica a dica então. Se você tem uma floricultura, um ateliê botânico, um viveiro de plantas, compensa vir, porque só de vir conhecer o espaço já é um passeio. E para revenda, então, nem se fala, vale muito a pena. Fica o convite então para você de cidades, pode ser de Porto Alegre, Caxias, até do Brasil inteiro. Se está passando pela região das Hortênsias, Gramado, Canela, compensa dar uma esticada e vir até a cidade de Imigrante conhecer esse cactário. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado pela sua atenção e muito mais sucesso. Muito obrigada. Nós vamos para o intervalo, mas já já o Você na Moda está de volta. CF Produções, agenciamento de modelos e figurantes para propagandas publicitárias, produção de moda, desfile e recepção, cursos de passarela e teatro. Trabalhamos com todos os biotipos de 0 a 80 anos. Mais informações, agende seu horário.
Você na Moda está de volta. Confira agora os aniversariantes da próxima semana. Parabéns pra você nessa data querida. Vamos conferir o quadro Música com a Poliana. Olá, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um quadro musical. Vocês já ouviram falar num instrumento chamado harpa? A harpa, juntamente com a flauta, é um dos instrumentos mais antigos. Teria se originado dos arcos de caça que faziam barulho ao roçarem a corda. Ela é sempre triangular, lembrando um arco de caça. A corda é constituída pela caixa de ressonância, coluna, pescoço ou pescoços, cordas e, por vezes, pedais, também chamados de chaves ou alavancas de semitom. Temos vários tipos de harpa. A harpa sinfônica ou de pedais de dupla ação. É a harpa tocada em orquestras. Vou falar um pouquinho mais sobre esse tipo de harpa. Ela é feita de madeira, mas também inclui as partes mecânicas de metal, de aço, de ferro, de latão, e as cordas são feitas por tripa. Algumas cordas de nylon, só por resistência. As cordas graves são feitas de metal. As cores diferentes nas cordas é para localizar melhor as notas. Vermelhas, as notas dó, e azul marinho, as notas fá. Esta harpa é de mecanismo de pedais duplos. A função dos pedais é para mudar a altura da nota. São 7 pedais, cada uma corresponde a uma nota. Harpa paraguaia é um instrumento um tanto popular, falando sobre harpas. Harpa celta e modelos student. Harpa cromática de cordas cruzadas. E harpa a laser. Bom, agora vamos ouvir um pouco de música ao som da harpa. Meu quadro musical vai ficando por aqui. Muito obrigada a vocês que estão assistindo. Com vocês que é meu beijo e meu abraço carinhoso. Até o próximo programa. Vamos conferir a agenda cultural aqui da cidade e da região.
Pessoal, nós vamos voltar com o quadro Papo de Pet. Quem não lembra desse quadro é onde a gente trocava algumas experiências, algumas ideias com profissionais da área, com donos de animais, pet shops, veterinários. E algumas pessoas já me mandaram fotos. Olhem que amor! E se você também quer aparecer aqui com seus bichinhos, pode mandar foto pra gente aqui nos nossos contatos. E no dia 26 de outubro aconteceu o desfile Outubro Rosa Amor pela Vida, da CAPC no Iguatemi Caxias. A coordenação foi de Marcondes Tavares, alguns modelos da agência CF Produções e o Você na Moda esteve presente. Todos os looks são da loja Drops de Menta, os calçados da Loucos e Santos e a moda masculina da Ferraro. O Você na Moda chegou ao fim, eu espero por vocês na semana que vem. Beijos, tchau! O brinco é uma das formas mais antigas. O brinco. Ai, não me pressiona. Não é isso. Ah, não, pera. Há relatos que a primeira... Espíritos malignos. Tem uma mosca. Eu sempre fui escrava daquela ali. Super escrava que me leva todos os dias comer torta.
Dinda! Um do outro, vocês acreditam? Tchau, Robson. CF Produções, agenciamento de modelos e figurantes para propagandas publicitárias, produção de moda, desfile e recepção, cursos de passarela e teatro. Trabalhamos com todos os biotipos de 0 a 80 anos. Mais informações, agende seu horário.